Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 18 de junho. Com a agenda de dados esvaziada no exterior, os retornos das Treasuries tiveram um movimento de abertura modesto no dia. O dirigente do Fed de Filadélfia, Patrick Harker, comentou que, de acordo com a sua projeção atual, um corte de juros até o fim do ano seria apropriado. No entanto, essa projeção é dependente da evolução dos dados e considera probabilidades iguais entre um cenário de 2 cortes em 2024 e outro de manutenção dos juros no patamar atual até o fim do ano. Num tom mais positivo, afirmou que o resultado da inflação ao consumidor de maio, divulgado na semana passada, foi muito bem-vindo, embora mais dados sejam essenciais para consolidar a trajetória de desinflação em direção à meta de 2%. As bolsas de Nova York renovaram máximas na sessão de ontem, puxadas por papéis do setor de tecnologia. Já o dólar se enfraqueceu frente a outras moedas fortes, com desempenho mais positivo do euro depois da depreciação da moeda europeia na semana passada. O câmbio no Brasil foi prejudicado não só pelas incertezas fiscais, mas também pelos resultados mais fracos do que o esperado da atividade chinesa, que acabam afetando negativamente os preços do minério de ferro e, consequentemente, moedas de países exportadores. A curva de juros acompanhou as Treasuries e encerrou com viés de alta, aguardando também a reunião do Copom, que acontecerá nesta quarta-feira. Dentre os dados divulgados ontem, a inflação medida pelo IGP-10 desacelerou para 0,83% em junho, mas saiu do campo deflacionário em 12 meses, com alta de 1,79% nessa métrica. Na leitura de junho, destaque para a aceleração dos preços de alimentos in natura, como batata, carne e leite, provavelmente incorporando algum efeito da tragédia do Rio Grande do Sul. Mesmo com a aceleração recente dos IGPs, a inflação de bens deve se manter bem comportada ao longo de 2024. No entanto, a dinâmica dos preços de alimentos neste segundo trimestre merece atenção. Do lado da atividade, assim como o IBCBR elaborado pelo Banco Central, o monitor do PIB da FGV também mostrou estabilidade na variação de março para abril. Em 12 meses, houve crescimento de 2,6%. Merece destaque o desempenho negativo da agropecuária, cuja variação anual tem desacelerado desde o pico em dezembro do ano passado. O setor de serviços, por outro lado, continuou puxando o resultado agregado pela ótica da oferta. O conjunto de dados de atividade referentes a abril indica perda de fôlego no crescimento do PIB do Brasil a partir do segundo trimestre do ano, após um início de 2024 bastante aquecido. Quanto ao fiscal, a reunião entre a equipe econômica e o presidente Lula foi produtiva, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, apresentaram ao presidente uma análise detalhada da situação fiscal do país, com destaque para o crescimento dos gastos da Previdência e da renúncia fiscal. A ministra do Planejamento afirmou ainda que irão levar soluções ao presidente em uma próxima reunião. Apesar das sinalizações do governo, o desafio de cumprir as metas do arcabouço fiscal nos próximos anos mantém o mercado cauteloso. Assim, a Bolsa Brasileira continuou sem um gatilho claro na sessão desta segunda-feira, encerrando em leve queda. Na agenda de hoje, a atenção estará voltada para os dados de atividade nos Estados Unidos, com os resultados das vendas do varejo e da produção industrial em maio, além de discursos de dirigentes do Fed. Na zona do euro, a inflação ao consumidor subiu 0,2% em maio, em linha com o previsto, acelerando para 2,6% em 12 meses. O núcleo da inflação, que exclui preços mais voláteis, subiu 0,4% no mês e 2,9% na variação anual, também como havia sido apontado pela leitura preliminar. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos amanhã.